O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus diz no Evangelho de hoje: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisas são essas? A que Jesus está se referindo quando diz que tais coisas ficaram escondidas aos sábios e entendidos, mas que os pequeninos compreenderam? Jesus, aqui, o contexto aqui, vocês, aqueles que rezaram, que leram, que ouviram o Evangelho de ontem, ouviram que Jesus faz uma reprimenda às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque elas tinham visto os sinais, tinham visto Jesus, tinham visto os sinais de Jesus e mesmo assim não tinham se convertido. Estas coisas a que Jesus se refere, é Ele mesmo, é o conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? Em que consiste o seu reino, a chegada do seu reino, o significado dos seus milagres. E as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, não obstante tudo isso, elas não compreenderam. Elas estavam fechadas em si mesmas. Elas não se converteram. E Jesus então, Ele louva o Pai, porque os sábios e entendidos não compreenderam, mas os pequeninos sim. E aqui, meus irmãos, Jesus não está louvando a ignorância, como que a sabedoria fosse má e a ignorância fosse boa em si. Não é isso. Que, por exemplo, hoje estamos celebrando a memória de São Boaventura, um homem, um bispo muito sábio, o doutor Seráfico. Mas a sua inteligência, a inteligência de São Boaventura, não só não o afastou de Deus, como o aproximou cada vez mais e o fez amar cada vez mais a Deus. Então a questão aqui não está na sabedoria em si, mas no fechamento da alma, no uso desordenado que você pode fazer. Porque infelizmente existem pessoas, é uma verdade, que quanto mais dons ela tem, mais soberba ela se torna. Isto é, ela não se torna mais agradecida a Deus, mas humilde, porque sabe que não merecia aqueles dons e que de Deus os recebeu, mas se torna soberba. Então a pessoa tem inteligência, tem beleza, tem saúde, tem riqueza, e isso a torna soberba, autoconfiante apenas nas suas capacidades, esquecida de Deus. Então é isso o que Jesus está aqui condenando nos sábios e entendidos do mundo e louvando nos pequeninos, porque existem pessoas
que sabem muito, por exemplo, sabem muito sobre Deus, mas não conseguem mais aprender, porque estão, repito, fechadas em si mesmas. Conhecem coisas a respeito de Deus, da religião, mas não se deixam mais converter. Não se encantam mais com Deus, não sabem ouvir a Deus. Imagine, conhecem Deus, conhecem coisas sobre Deus, mas não ouvem mais a Deus, não sabem mais rezar, perderam a capacidade, né, de serem crianças diante de nosso Senhor. São Boaventura era criança diante de Deus, então não perdeu a capacidade de ouvir a Deus e a abertura necessária para receber cada vez mais de Deus. Os pequeninos louvados aqui no Evangelho, eles constantemente aprendem de Deus, porque se maravilham diante de nosso Senhor. Você talvez já está tão acostumado com o sagrado, que criou uma falsa segurança. Você vem à missa, e você já ouviu tantas vezes, porque se você já veio, se você é católico há 3 anos, e vem com certa frequência, se vier cotidianamente, com certeza, e vem com certa frequência à missa, você já conhece os textos bíblicos. E aí você pode ter a presunção de achar que, eu já conheço essa passagem bíblica. E aí você se fecha para que Deus lhe fale novamente ao coração, já que a palavra de Deus é um baú do qual se tiram coisas novas e velhas. Você sempre pode aprender e precisa aprender a cada dia. Mas você já conhece, você já sabe o que é a missa. Talvez no passado você até se encantava com a missa, com a liturgia. Mas agora você está tão acostumado com a missa, que é pura repetição, uma presença ali apenas marcando presença, mas uma presença indiferente, uma presença fria. Isto é, Deus já não toca mais na sua alma. Você já recebeu tantas vezes a Eucaristia, que você agora recebe Jesus na Eucaristia como se recebesse uma coisa e não alguém. Meus irmãos, precisamos ser pequenos. O pequeno, o pequenino, o simples, a criança que se encanta diante de Deus, que não perde a capacidade de se maravilhar com as coisas de Deus, que reza antes de tomar uma decisão, que reconhece os próprios limites, que pede perdão quando erra. Mas os sábios, os grandes, não têm resposta para tudo, tem justificativa para tudo, consegue racionalizar e justificar todas as suas atitudes, porque já não consegue se colocar como criança diante de Deus, que sabe que necessita da sua graça. Esses são os pequeninos louvados por nosso Senhor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você pode conhecer o catecismo, saber algo da Bíblia,
conhecer liturgia, e mesmo assim está tão distante de nosso Senhor, porque já não se relaciona com Deus como um filho, como um amigo, como uma criança, mas está fechado no seu intelecto ou nos seus costumes, simplesmente. Vamos lá, diante dessa palavra, pedir a Deus que Ele rompa o seu coração, que Ele o liberte do seu orgulho, que o liberte da sua arrogância, da sua vaidade espiritual, que faz com que você pense, isto é, você continua nos bancos da igreja, você continua com o seu terço na mão, você continua com os seus livros de oração ou de estudo, mas você tem sido movido pela graça constantemente. A palavra de Deus, ela ainda o interpela. Quando você vai à igreja e você ouve a palavra, ela, de alguma maneira, ela o convida a um passo a mais. Ou você já está habituado com ela? Isto é, eu já sei, essa passagem aí sim. Mas aquilo não move nada em você. Não o convida a um amor mais generoso. Não o corrige quando você percebe que está aquém da vontade de Deus. Não o encanta diante de algo que, nossa, a palavra, eu já sabia disso, mas agora eu estou sabendo de uma maneira diferente. Ou não, você ouve aquilo com uma cotidianeidade assim, banal. Você está ali apenas cumprindo o preceito ou seguindo o seu costume da missa diária. Você vai rezar e aí você termina de rezar e terminei, cumpri o preceito, rezei. Mas aquela oração foi um encontro com Deus, isto é, você se colocou em oração como alguém que sabe que necessita da graça de Deus. Você se colocou em oração e se encontrou com um amigo da sua alma. Peça, meu santinho. Nosso Senhor quer que nós sejamos seus amigos. Nosso Senhor quer se derramar cada vez mais na nossa alma, mas para isso precisamos ser pequeninos diante dEle. Precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir que Ele nos ensine a rezar. Precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir que Ele nos ensine a amá-lo e a amar os nossos irmãos. Precisamos entrar na igreja e pedir ao Senhor que misericordiosamente abra os nossos ouvidos, que Ele diga Éfatá, que Ele abra os nossos ouvidos para que nós ouçamos a palavra em profundidade, que Ele diga Éfatá ao nosso coração, para que Ele se abra, para que eu acolha a sua vontade e viva a sua palavra, porque senão você, no seu orgulho espiritual, você vai achar que porque você vem à missa, porque você faz algumas orações, porque você devolve o dízimo, porque você é ministro extraordinário da comunhão, porque você é acólito, porque você é padre, ou porque você conhece coisas sobre Deus, você já é alguma coisa, você já está próximo de Deus. Gera essa falsa segurança de salvação e essa falsa ideia de que você é alguém agradável a Deus, logo você não precisa se converter, você não precisa progredir. Afinal de contas, você nem é um grande pecador assim, então já está ok.
E Jesus olha para as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum e diz: olha, vocês não vão para o céu não. Vale até a pena ouvir novamente o evangelho de ontem. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não tinham se convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas tinham feito penitência, vestido cilício, cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do juízo, elas serão tratadas com mais misericórdia. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Nós recebemos, meus santos, muitas graças. Você recebeu muitas graças. Você vem à missa. Você é batizado. Você fez a primeira comunhão. Você é crismado. Você é casado na igreja. É um sacerdote. É um ministro extraordinário da comunhão. Isto é, mas essas graças que você recebeu têm feito de você um homem e uma mulher que tem buscado mais a Deus, que tem procurado ser cada vez mais simples diante de Deus e suplicado a sua misericórdia para corresponder cada vez mais ao seu amor? Ou tem tornado você soberbo, fechado em si mesmo, acostumado com Deus, achando que não precisa de uma grande mudança, nem de um grande progresso espiritual? Que hoje, meus santos, peçamos a Deus esta graça de sermos pequeninos diante de Deus, dizendo com toda simplicidade: Senhor, me ensina a te amar. Eu preciso te amar mais. Senhor, me ensina a vencer aqueles defeitos. Eu já recebi tantas graças que não é justo que eu não progrida vencendo aqueles defeitos. Senhor, me ajuda a vencer aqueles pecados aos quais eu me sinto apegado. Eles não têm justificativa, Senhor. Não é justo que eu continue a pecar. Me ajuda, Senhor. Concede-me a tua graça. Eu sei que não as mereço, mas eu suplico a tua misericórdia. Este é pequeno. É aquele que agradece a Deus por tanto que já recebeu e não reclama. Sempre pedindo, 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 pedindo. O pequenino sabe que já recebeu mais do que merecia. Ele é pequeno. Mas mesmo quando pede, porque confia na bondade do Pai, não nos seus próprios méritos. E esta atitude espiritual fará com que Deus, misericordiosamente, alegremente, se derrame cada vez mais nas nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.